Olá, eu vou falar a respeito do Egito, um dos países que foi varrido pela Primavera Árabe. O movimento, aquele que começou na Tunísia, passou pela Líbia, Egito, estendeu-se pela Península Arábica em busca de democracia, buscando o término dos regimes ditatoriais da região. O Egito, um país de história milenar, se sabe, dos faraós, das pirâmides, de Alexandria, locais que hoje são pontos de atração turística. Mas para resgatarmos um pouco o Egito, a partir do século XX, ele conseguiu sua independência lá em 1922, tornou-se uma monarquia essa que durou até 1953 com o rei Farouk, quando ele foi deposto num golpe militar liderado pelo coronel Gamal Abdel Nasser, que viria a se tornar uma figura marcante da história recente do Egito. Panarabismo foi a sua bandeira, unificação do mundo árabe e uma integração do mesmo. Chegou a fundar a República Árabe Unida, que era a união do Egito com a Síria. Durou pouco tempo, durou 3 anos, me lembro ainda, em 1961, a seleção brasileira foi jogar no Egito e o jogo não era contra o Egito, era o jogo no Cairo, mas era contra a República Árabe Unida, que depois se desfez. Mas Nasser foi a figura marcante, estabeleceu uma ligação do Egito com a então União Soviética, a qual armou o Egito e deu um suporte para o seu governo. O governo de Nasser, que estendeu-se até 1970. Quando ele morreu, foi sucedido por Anwar Sadat, que num primeiro momento deu sequência e inclusive foi a quem esteve à frente da 4ª guerra que os árabes travaram contra Israel. E é preciso salientar sempre que cada uma dessas guerras, em todas essas guerras, quem estava à frente era o Egito. Quem mandava maiores contingentes, maiores armamentos para lutar contra Israel era o Egito. Pois bem, aí na década de 70 que passou a haver a transformação com esse próprio Anwar Sadat, que começou a ser sondado pelos Estados Unidos e cooptado pelos Estados Unidos com ajuda mais substancial do que aquela que era dada pela União Soviética e inclusive com um acordo de paz com Israel, o que acabou se concretizando. Em 1979, Anwar Sadat firmou o acordo de paz com Israel, mudando o quadro do Oriente Médio e passando a receber uma substancial ajuda de $1 bilhão e 300 milhões anuais por parte dos Estados Unidos. Então, para Israel, aquilo foi um ponto importante porque o maior inimigo estava agora praticamente do seu lado, né? Mas Sadat acabou pagando com a vida. 79 o acordo, 81 ele foi assassinado durante um desfile militar por fundamentalistas islâmicos, sucedido pelo seu vice Hosni Mubarak. E todos os presidentes, desde lá do tempo do Nasser, passando pelo Sadat, Mubarak, todos eles eram reeleitos em eleições fictícias, eleições ditatoriais. E o Mubarak governou com mão forte o país, inclusive aconteceram alguns atentados em pontos turísticos importantes do Egito, e ele mobilizou o exército, força militar e conseguiu estabelecer uma segurança nesses pontos turísticos que se tornaram a grande fonte de renda do Egito. Porém, para sustentar-se no poder tem um detalhe fundamental: a economia. E quando essa vai mal, aí fica difícil. E foi o que aconteceu com Mubarak. A inflação do Egito subiu, o país tem um contingente de 20% que está na miséria absoluta, outros 40% de pobres, e todos isso aí formam um caldeirão, que acaba se refletindo sobre o governo. E foi na onda da Primavera Árabe que começou na Tunísia e que se expandiu para os outros países, que começaram as manifestações na Praça Tahrir. Foi o ponto marcante das manifestações do Egito, a Praça Tahrir. Ali o povo começou a se reunir periodicamente, pedindo a deposição do regime, o fim da ditadura e a implantação da democracia. Um movimento que começou lá em 2011, que se estendeu, passou um ano até que conseguiram a derrubada do regime.
os militares relutantes, que sempre deram apoio para Mubarak, acabaram concordando em depor o governo de Mubarak. E aí a expectativa de vinda da democracia para o país. Os militares tentaram, inclusive, permanecer no poder, mas foi forte o movimento, foi grande a mobilização, até que foram realizadas eleições, e foram eleições essas vencidas por um partido altamente representativo do país, que é a Irmandade Muçulmana. Conseguiu 52% dos votos, elegendo Mahmoud Mursi como presidente do Egito, que tomou posse em junho de 2012. Aí parecia que tudo estava tranquilizado no Egito, que os objetivos daqueles movimentos realizados na Praça Tahrir haviam sido alcançados, pois durou apenas um ano esse governo democrático. E por quê? Porque um governo que estava ligado ao islamismo, num país que era para ser secular, e que passou a implantar muitos dos preceitos islâmicos dentro do Egito. E, inclusive, até buscando implantar a Sharia, a rígida lei islâmica na região. Então, tudo isso acabou enfraquecendo o regime, as mobilizações foram fortes, porque não queriam um governo que pendesse para o lado da Revolução Islâmica, semelhante ao que tomou conta do Irã já há muito tempo atrás. E aí, então, movimentações contra o governo. E acabaram depondo. Durou um ano. Em junho de 2013, acabou caindo o governo de Mahmoud Mursi, com uma passagem efêmera por essa democracia do Egito. Como disse um jornalista egípcio, cujo nome não me lembro agora, mas com muita propriedade, que uma democracia, para vingar, ela precisa ter uma segunda eleição. Você tem que deixar um governo complementar-se, e você não está de acordo com aquele governo, você o depõe pelas urnas, pela força das urnas, o que não aconteceu no Egito. Então, uma outra desestabilização, uma desestruturação do país que nós estamos vivendo no atual momento. E o que se percebe, a situação atual, é que o presidente que foi eleito está preso. E o ditador, Mubarak, que estava preso, hoje voltou para casa. Esta é a situação atual do Egito.